Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do GNC, Gestão, Negócio e Conjunturas, um programa da Escola de Negócios da USCS, trazendo temas do nosso dia para nos ajudar a entender os principais assuntos do mundo dos negócios e as questões econômicas da atualidade. Um espaço de reflexão, debates e que espera contar com sua participação direta por meio de nossos canais virtuais. O programa conta com a presença de especialistas convidados para falar dos mais variados temas do mundo dos negócios. Não fique de fora desta discussão. E meu nome é Volney Gouveia, convido-os a embarcar conosco no debate de hoje, que tratará do tema finanças e investimento, com a presença do professor doutor Jarbas Taunay Santos de Almeida, que falará sobre o tema. O programa GNC discutindo as alternativas de investimento existentes no mundo dos negócios e das finanças pessoais. Presença do Dr. Jarbas Taunay Santos de Almeida, explicando de forma simples e didática as alternativas de investimentos. Professor Jarbas, seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Olá, professor Volney. É sempre uma gratidão estar em sua companhia. Parabenizo de antemão pela proposta da propagação de conhecimentos por mais esse canal. Creio que a academia, aliada às novas tecnologias, tem um papel fundamental na formação dos jovens que nos buscam, né? Trazendo sonhos para que possamos transformá-los em realidade. Então, de antemão, muito obrigado pelo convite. Perfeito, professor Jarbas. É sempre uma satisfação, aliás, uma grande satisfação ter os nossos colegas professores aqui conosco, participando, e essa é a proposta do programa, é termos colegas aqui de universidade, colegas de sala de aula, compartilhando experiências e compartilhando conhecimento. E também prestigiar os nossos professores, que são também autores de livros, né, e que fazem uma reflexão estruturada, como é o seu caso. Eu sei que você está aí em processo de lançamento de uma nova edição, de um novo livro, um livro aí de sua autoria, que trata um pouco aí desse universo das finanças, dos investimentos. Gostaria, aqui para iniciar nossa conversa, que você falasse um pouco desse projeto, desse livro, o que te motivou e qual é a essência dele. Obrigado pelo espaço, professor. A matemática das finanças, a gente já trabalhou com um título diferenciado para mostrar que ele sai da caixinha. É um projeto de longa data, mestre. Eu tenho uma primeira publicação do ano de 2008, intitulado Cálculos Financeiros com Excel e HP12C. Esse, à ocasião, foi publicado pela editora Visual Books, que tem um grande portfólio na área de livros técnicos, e alcançou uma marca de best-seller, que foi bastante vendido à época, até hoje é procurado. Apenas por curiosidade, eu comprei recentemente uma edição do meu próprio livro através da estante virtual, que é o nosso sebo, né, que usa a internet como meio. E depois desse primeiro livro, em 2008, a gente vai amadurecendo as ideias, e 15 anos se passaram nos rascunhos para que buscássemos o que houve de novidades no mundo dos investimentos nesse meio tempo, né? Aí, com isso, Matemática das Finanças chega em breve às livrarias, faremos o lançamento previsto na segunda metade deste ano. Semana passada, finalizamos uma enquete com a participação dos interessados em responder sobre a escolha da capa. Então, oportunizamos duas opções, né? E a capa escolhida já foi divulgada, inclusive. Já passamos para a Tatiana Campanini, que é profissional de artes, que ficou com a diagramação e agora está finalizando a capa. Tal logo fique pronta, a ideia é lançá-lo em agosto. O livro, ele traz um arcabouço sobre os 5 elementos fundamentais das finanças, o que eu preciso saber, antes de mais nada, né, para que tenha um alicerce plausível, para, a partir de então, poder direcionar nesse mundo dos investimentos. Então, desde o que é um capital, conceito de liquidez, rentabilidade, taxa de juros, saber o que é montante, o que são juros, e como nós podemos usar o tempo como nosso aliado. Professor, essa é uma curiosidade minha, né? Essa expressão
matemática, qual é a mágica dessa matemática nas finanças? Bom, muito bom, né? São os truques, né? Eu recordo recentemente de ter visto uma entrevista com o Mister M, né? Ele traz que a época que ganhou espaço televisivo, ele foi um daqueles ilusionistas que foi procurado à época, né? E quis trazer alguns truques à tela, né? Então, fazendo ali uma relação de proximidade com o Mister M, a ideia é mostrar o quão fácil é você entender sobre um determinado conhecimento, desde que haja uma busca de aprendizado, né? Então, o conceito ali da mágica é mostrar os truques que estão intrínsecos, né, no nosso dia a dia, desde que tenha uma busca por esse conhecimento. Professor, eu acho que aí você falou um pouco dessa matemática. Um truque que os estabelecimentos comerciais usam muito é aquela ideia de, olha, eu parcelo para você sem juros. É uma grande cilada, né? Pois é, né, mestre? A gente fala que não existe almoço grátis, né? Então, quando a gente verifica que existe a oferta de parcelamento sem juros, com certeza os juros já estão inclusos, né? Uma orientação que a gente trata é sempre tentar negociar à vista, né? E não esquecer de solicitar o desconto, né? Aliás, não existe almoço grátis, exceto para o marketing, né? Eles são Verdade, né? muito eficazes e muito eficientes no convencimento, né, do consumidor para a aquisição de um produto, né? Agora, essa linha que você falou do desconto, né, é uma lição velha, né, professor Jarbas? Essa lição eu acho que os alunos, eles nem não aguentam mais nos ouvir falar disso, né? Nós estamos sempre falando isso, olha, se você vai comprar alguma coisa, pague sempre à vista, ao invés de parcelar, mas o estabelecimento não paga à vista e ele só parcela, e o valor é o mesmo. Nesse caso aí, qual é a providência que o consumidor pode tomar? É sempre buscar a negociação, né, mestre? A gente sabe assim que o não está garantido, né? Por mais clichê que seja, né? Sabe-se que o não já se tem. E quando da solicitação dos descontos, nós estamos cada vez mais com uma riqueza de possibilidades no mercado que talvez eu não deva realizar aquisição também no primeiro estabelecimento que eu obtenho o não, né? A margem de negociação ela é muito mais do cliente do que do lojista, do fornecedor, do vendedor, né, propriamente dito, né? Ou seja, evitar o impulso. E tem um componente também cultural. Eu gostaria que você falasse um pouco se você acha que tem um componente cultural nesse comportamento do consumidor brasileiro de forma geral, né? O que você acha? Sim, com certeza, viu, mestre? Temos históricos, né, de país com superinflação. Até hoje, creio que muitas famílias façam despesas por mês, né, algo que em outrora era uma realidade por conta da constante troca de moeda, né? Mas desde a implantação do Plano Real em 1994 para cá, nós temos uma inflação dita controlada, e creio que o mestre pode passar muito mais conhecimento do que eu nessa área, né, por ter a sólida formação em economia. Mas com a possibilidade de você não ter uma diferença de preço exorbitante num período curto de tempo, eu creio que o planejamento financeiro é a melhor opção. Então, culturalmente, o que nós fazemos é antecipar sonhos, e isso tem um custo. Agora, se eu me planejo para realizar uma compra programada, o poder de negociação passa para o cliente. Muito bom. E eu estou trazendo essa questão da cultura, e aí eu queria ouvi-lo a respeito disso. Uma leitura que eu faço é a seguinte: nós somos um país com um grau de exposição a um consumo de primeiro mundo, né? A um padrão de consumo de primeiro mundo, mas somos um país de renda de segundo mundo. Essa conta não fecha, né? Não, não fecha, né, mestre? Nós temos indicadores do quanto o nível de escolarização no Brasil impacta negativamente no nosso PIB, né, por não termos uma qualificação adequada, né? Por isso a necessidade, inclusive, de realizar um curso de ensino superior, buscar uma graduação, atualização permanente.
Fora a quantidade de absorção de imagens, gatilhos que são ativados a todo instante para que busquemos nossas fugas nas compras que geram uma realização imediata, mas pouco agregam ao nosso futuro, né? Hoje, trazendo aqui uma vírgula, como nós estamos às vésperas do Dia das Mães e o mercado, de fato, está aquecido para as compras, né? Uma pesquisa mostrou que a quantidade de filhos por família tem diminuído, né, consideravelmente pelo mundo. E isso, talvez, a longo prazo, impacte na nossa previdência oficial, né, o INSS, fazendo com que o planejamento da previdência privada seja cada vez mais necessária, né? Uhum. E aí, você trouxe essa questão cultural, que nós somos um país aí de renda média baixa, né? Nós temos um país no qual 80%, 89%, esse é o levantamento que eu fiz, 89% dos brasileiros que têm remuneração ganham até R$ 3.000. Então, para quem ganha acima disso, está entre os 10% mais ricos do Brasil. Quer dizer, é um número alarmante, mas que mostra exatamente isso que você apontou, né? Assim, essa ausência de educação financeira, essa falta de planejamento, essa espontaneidade, né, nas decisões de consumo. Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais além, né? Eu acho que nós, desde lá na tenra idade, já queríamos o Atari, né? Já queríamos o automóvel, já queríamos, e posteriormente, quando surgiu o smartphone, já queríamos o smartphone, né? E depois queríamos o automóvel com câmbio automático, ou seja, é uma gama de produtos de alto valor agregado, né, que não é produzida por nós. E, naturalmente, essa exposição a esse nível de consumo, já na tenra idade, né, nos acultura, né, a querer, né, pelo menos a querer. Se eu vou ter, eu não sei, eu vou ter em algum momento, mas eu vou trabalhar para ter aquilo, sem avaliar objetivamente se aquilo que eu desejo é, de fato, algo que estará em consonância com os meus objetivos de vida. Invariavelmente não faz isso, né? A gente desconecta isso. Como você vê, qual é aí o gatilho para sair dessa armadilha e, de fato, entrar numa rota, assim, eu vou dizer assim, de inteligência emocional no campo das finanças? Perfeito. É começar a investir, né? É perceber que de grão em grão você vai montando sua riqueza, o seu portfólio financeiro. Albert Einstein, né, que é conhecido pela teoria da relatividade, trouxe talvez a maior contribuição de vida, dizendo que se alguma coisa maior do que os juros compostos foram inventados, nós não conhecemos. É você entender que de grão em grão, aquilo ganha um crescimento ao longo do tempo. É uma curva exponencial. Mas, culturalmente, nós não temos essa expectativa de ter retornos a longo prazo. Nossa expectativa é sempre imediatista, né? Aliás, professor, tem alguns estudos científicos que mostram que a nossa mente, ela se engana com a dimensão dos números, né? Nós somos muito sensíveis a variações de valores pequenos, mas pouco sensíveis a variações de números grandes, né? Então, você pode, por exemplo, você pode pechinchar ali para comprar uma calculadora nas lojinhas ali de eletrônicos da Paulista, por exemplo, mas você não vai pechinchar tanto se você tiver que comprar um carro, por exemplo, entre uma loja e outra, né? Porque a nossa cabeça não sabe lidar com diferenças, com valores muito grandes, né? Você compactua disso? Você acha que é por aí? Eu acho que não tem a ver isso aí. Não, sim, tem meu apoio, coaduno, mas coaduno. Às vezes nós temos, assim, nos pequenos valores, né, o exercício, a disciplina mesmo de entender o impacto das finanças, mas nas grandes aquisições, por vezes, o desejo acaba superando, né, esse gatilho, né, que faz com que isso seja algo nocivo às nossas aquisições. Hoje eu estava fazendo um cálculo que deixarei aqui, que é o valor 1 elevado a 365, que é o total de dias do ano. Então, o 1 elevado a qualquer valor é ele mesmo, resulta em 1. Mas se eu tenho 1,01 elevado a 365, ou seja, se eu aumento apenas um centésimo, o resultado se aproxima de 38. Ou
Ou seja, se eu tivesse 1 centavo por dia com um rendimento diário, né, a nossa chamada taxa over, né, fosse o tempo da overnight, faz tempo, né, é um resgate aqui na história, né, da economia, né, Exato. mas se você tem ali 1 centavo girando por si mesmo, né, em juros compostos ao longo de um ano, você chega a R$ 38. O que, por vezes, não é também um belo exemplo, porque quando a gente mensura R$ 38, parece-nos, de fato, que é o que o mestre comentou, né? Parece um valor minúsculo, né? Irrisório, mas propaganda aí por anos e anos à frente, chega a um grande montante. É aquela ideia de que o pouco no tempo é muito, né? E aí e aí corroborando o que você está dizendo, eu uso sempre um exemplo da taxa de carregamento em previdência, né? Você que é um especialista nesse assunto, sabe que os bancos ali eles sempre cobram uma taxa de carregamento. Eu me recordo que uma vez eu estava fazendo uns aportes de R$ 1.000 numa previdência, e aí eu tinha uma taxa de carregamento de 4%, dava R$ 40. Eu comecei a fazer uma conta, assim, eu falei assim, bom, peraí, R$ 40 eu não vou ver mais esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser dos R$ 1.000 que eu depositar lá, R$ 960 serão rentabilizados, os 40 não. E eu vou fazer isso durante vários anos. Então, eu comecei a fazer uma conta. Eu peguei R$ 40 durante um ano, eu deu R$ 480. Né? Durante 10 anos, 4.800. E durante 20 anos, R$ 9.600. Quer dizer, eu nem rentabilizei isso, eu nem coloquei o juros sobre juros. Porque se eu fizesse isso, eu chegaria facilmente nos 12 mil, 13 mil. Aí eu fiquei pensando, quer dizer, além do juros sobre juros, tem o pouco também, né? Sobre o qual incide os juros. E aí, quer dizer, a insanidade é muito maior, né? Quando você não percebe isso, né? Não percebe essas possibilidades. E aí, assim, por que você acha que... eu acho que é uma combinação de fatores, né? Mas, enfim, eu queria te ouvir, né? Qual é a grande dificuldade realmente das pessoas, de fato, desenvolver essa chamada inteligência financeira? Perfeito, mestre. Muito obrigado, viu? E ficou sua generosidade no exemplo, né? Porque, de fato, já trazido, né, a confissão de que não foi rentabilizado, né? Então, a conta foi feita seca, né? Multiplicou ali por 12, multiplicou por anos à frente. Se levássemos a juros sobre juros, percebe-se ao final que o aporte é o menor retorno. O ganho passa a ser maior em cima dos juros, né? Então, é bem, bem expressivo. Agora, culturalmente, nós temos a questão, assim, do despreparo da nossa educação financeira. Então, em casa, não somos habituados né, a ter essa referência. Muitos de nós temos a formação inicial com os ganhos imediatos, até mesmo aquelas pequenas recompensas, né? Se passou de ano, tem direito a, não é? Quando deveria ser alguma coisa para ser feita a longo prazo. Perceber que os ganhos, assim como aqueles que buscam a USCS para uma graduação, observam que ela não acontece da noite para o dia. Um curso de tecnologia precisa de 2 anos, uma graduação são 4 anos, né? Mas ao final desse período é percebido quão fortalecido esse jovem tem de conhecimento adquirido, fora a formação sólida para o mercado de trabalho. E com a educação financeira não é diferente. Nós precisamos também vencer esses gatilhos de desejos imediatos, né? A psicologia econômica, a psicologia financeira trabalham isso fortemente, trazendo os exemplos, muitas vezes a comparação que nós realizamos com o nosso vizinho, né? E você quer também estar ali naquele mesmo patamar, muitas das vezes em um padrão inadequado. E isso é difícil de vencer, mas eu creio que com leituras na área, com a matemática das finanças, a gente possa ajudar de certa maneira. Tá sem o áudio, mestre. Você dizendo, eu me lembrei aqui de uma publicação do economista Eduardo Gianetti da Fonseca. Ele publicou um livro intitulado O Valor do Amanhã. E nesse livro ele explora um pouco os elementos da natureza. E ele diz o seguinte: olha, você pode entender o mundo das finanças olhando para a própria natureza. Por exemplo, um pássaro nunca come um fruto verde, né? Porque ele sabe que se ele comer, ele não vai ter fruto maduro lá na frente, né? Então, o próprio pássaro ele tem uma educação de esperar o fruto amadurecer. Uma planta, ela não morre no inverno,
mais frio que for aquele inverno, ela não morre. Por quê? Porque ela passou o verão retendo água no seu caule, que é exatamente para que no inverno ela pudesse manter-se viva, né? Então, a própria natureza nos ajuda a entender, né? Talvez o bicho-homem que não entenda muito bem isso, ou talvez alguns homens que entendem muito bem e ganham muito com isso, né? Não, verdade, né? E nessa linha dos homens que ganham muito com isso, eu queria que você falasse, então, dessas alternativas aí, das alternativas, de uma maneira muito resumida, o que que as pessoas, qual é uma receitinha de bolo, assim, para as pessoas iniciarem a sua trajetória de êxito financeiro, né, a partir da sua realidade? Ok, boa pergunta, mestre, né? Eu estava lembrando aqui o próprio Sebastião Salgado, fotógrafo, né, recentemente na mídia, sobre o replantio de uma área extensa que ele adquiriu, né, para sua aposentadoria, posso assim dizer, né? E fotos circularam na rede mostrando 2001, salvo engano, quando ele adquiriu o terreno, e agora em 2019, né? Para a gente ter leitura assim da temporalidade, não é da noite para o dia, né? O que fica de proposta, possibilidade de início para aqueles que querem entrar no mundo dos investimentos é disciplina. Tem um termo que a gente utiliza, sou estranho, mas ele diz pague-se primeiro. Então, cada valor que entra na sua conta, no seu bolso, né, você tem que ser aquele primeiro a receber e depois você vai distribuir para as suas obrigações. Claro que pensando que suas obrigações cabem naquele valor que é separado, né? Nós temos as possibilidades também de imaginar uma proporcionalidade de investimento em conhecimento. Aqueles cursos, quando eu busco uma graduação, eu estou fazendo um investimento. E um termo que é trazido no livro é o payback, que é o retorno do tempo em relação a esse investimento, né? E, além do mais, possibilidade de aplicações hoje em renda fixa para aqueles que iniciam, considerando que, salvo engano, o professor Volney, que é da área de economia, né, pura e tem bastante conhecimento, salvo engano, é a sexta repetição da taxa Selic, né, a 13,75, né, é o que nós Uhum. temos hoje, mas, salvo engano, é por sexta reunião de Copom que ela é mantida, né, e sem previsão de alteração por relatório já da ata da última reunião, né? Vai adentrar ali 3, 4 de junho com a próxima reunião e a ideia é que não fuja muito desses 13,75. Então, hoje, né, nós estamos aqui em 2023, a gente tem também especificar aqui o ano, o cenário está muito positivo para a renda fixa, né, dada a Selic em alta. Então, nós temos algumas opções, se fala em tesouro direto, CDBs, aí vale a leitura para entender que esses certificados de depósitos bancários, eles são mais rentáveis nos bancos menores. O professor Volney trouxe sobre os grandes, né, que ganham, né? Então, tudo isso eu acho que vale uma leitura mais aprofundada do que nós apenas jogarmos aqui algumas ideias iniciais, né? Professor, e você fez uma referência aí você fez uma referência aí à taxa de juros no Brasil de ser muito alta, e eu me lembrei aqui parafraseando Delfim Neto, né? Ele diz o seguinte, né? Abre aspas, é, o Brasil é o último Peru em dia de ação de graças, fecha aspas, né? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Só o brasileiro que descobriu ainda, né? O Brasil hoje é líder em taxa de juro real no mundo e é um paraíso para investidor, né? Eu tenho falado isso, assim, olha, o Brasil é um país investidor e isso explica porque o dólar, inclusive, tem caído, né? Tem muita gente de fora trazendo dinheiro para cá, né? Porque o diferencial é muito a diferencial de juro, né? O que se paga lá fora, o que se paga aqui dentro é muito alto, então os investidores de lá de fora trazem dinheiro para cá. Então, assim, não explicaram e não convenceram para os brasileiros, né? Que aqui é um paraíso para investidor, né? Não, perfeito. E Delfim Neto é uma referência para os economistas, né? Eu acho que é até dito assim no universo político que, independente de qual seja a ideologia que esteja à frente do executivo do nosso país, ele sempre é consultado, né? Que eu acho que é essa grande referência e tem sempre suas sábias palavras. É perceptível que esse valor de taxa de juros em grande escala no nosso país é atrativo para os investidores
estrangeiros, porém, grande parte especulativos, né? A gente tem ainda a expectativa de uma neo-industrialização no nosso país, voltar a ter mesmo assim um investimento que seja sólido a longo prazo, né? E não apenas nesse universo especulativo de ganhos imediatos, né? Não, exato. E aí, né, você até citou o caso dos investimentos de remuneração variável e remuneração fixa, no caso da renda fixa, né, e no caso aí da Bolsa, por exemplo, né, a Bolsa está muito menos atrativa, exatamente porque na Bolsa se negociam ações de empresas de capital aberto, cujas sobras de capital ou de fluxo de caixa são aplicadas, né, no Tesouro e são aplicadas, né, no sistema financeiro. E, portanto, nenhum empresário em sã consciência vai aplicar o seu recurso no investimento produtivo de médio e longo prazo, porque ele não tem certeza se haverá demanda, né, se os consumidores terão renda para consumir, etc. E aí a gente não sai disso, né? Quer dizer, aí a gente fala assim, ó, o investidor, o PIB não cresce porque a taxa de juros é alta ou a taxa de juros é alta porque o investidor não investe, né? Então fica nesse dilema de Tostines aí, né? Mas Messi, nós estamos já aqui caminhando já para o final nosso evento, nossa fala, e eu queria, assim, que você desse uma orientação mais geral sobre a importância da educação, e notadamente a educação superior, né, para a formação dos jovens, e como a questão das finanças pessoais aí pode ajudá-los nesse projeto. Não, muito bom, professor. Muito obrigado, tá, pela oportunidade. É um papo sempre rentoso, né, ou rentável. Aqui podemos brincar, né, com as palavras, né, trazendo a relação com as finanças, mas é sempre agradável conversar contigo. A gente sabe que a sua formação em economia, ela é bastante sólida e está à frente da gestão de cursos na USCS, que também é uma faculdade de longa data, com mais de meio século, né, de história, uma universidade de grande porte na nossa região do ABC, que muito precisa para que tenhamos cada vez mais uma qualificação adequada para os nossos jovens. Uma das maneiras, nós não tivemos a oportunidade de trazer antes, né, essa fala, mas é uma das maneiras de ter educação financeira é ter uma qualificação também a partir de um ensino superior. Quando eu começo a abrir meu horizonte, conviver com outras amizades em sala de aula, que não necessariamente são da minha realidade até então, porque, via de regra, quando eu venho de uma escola pública ou uma escola particular, muitas das vezes, geralmente eu estou ali no entorno da minha residência. Então, meu primeiro grupo de amigos, né, até alcançarmos a maioridade, talvez ele esteja ali nas minhas proximidades geográficas, né? E quando eu vou a uma universidade, além de ter o contato com pessoas que até o dia anterior eram estranhos e agora conviverão conosco durante 4 anos num bacharelado, 2 anos no curso de tecnologia, nós também temos um corpo docente diferenciado, que traz muita bagagem de mercado e pode nos auxiliar também com uma educação sólida, paralelo a isso, dando-nos consistência para entender o que é a necessidade de ter uma educação financeira sólida também. Então, muito obrigado pela oportunidade, tá, professor? E sempre que precisar, pode contar comigo. Não, nós que agradecemos, professor. Presença do professor Dr. Jarbas Taunay Santos de Almeida, explicando de forma simples e didática aqui o universo dos investimentos e das finanças. Você tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão de tema, gostaria de interagir com nossos convidados? Acesse nossos canais e registre sua participação. Lembrando que todos os temas tratados aqui são discutidos nos cursos da Escola de Gestão e Negócios. Acesse nosso site e conheça os mais de 10 cursos das áreas de negócios, administração, economia, contabilidade, relações internacionais e os nossos cursos tecnológicos. Venha fazer parte de nossa universidade. O programa GNC fica por aqui e já antecipamos o convite para o próximo programa. Venha conosco, esteja conosco. Tchau. Obrigado, professor. Muito obrigado. Até mais.